A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos do dia 18 de abril de 2021. A lição número 3, Dons de Revelação. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 aos Coríntios 14, versículo 26. A verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura bíblica em classe está em 1 aos Coríntios 12, versículos 8 e 10, Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e Daniel capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vamos aos objetivos desta aula. Primeiro, analisar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, compreender o dom da palavra da ciência. E terceiro, saber a respeito do dom de discernimento dos espíritos. É sobre isso que nós vamos tratar nessa lição. A palavra-chave aqui dessa lição é revelação. O que é revelação? É o ato pelo qual Deus revela aos homens os seus mistérios e a sua vontade. Na introdução nós temos que o teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 aos Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Então são 3 categorias, 3 classificações, tá? E dentro dessas 3 classificações, cada uma 3 dons. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que é os da revelação.
Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Tópico 1, palavra da sabedoria. Vamos ao conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, ROAS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8, refere-se a uma capacidade divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, é a palavra de sabedoria, essa capacitação divina sobrenatural. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, tudo aqui está além do humano, entra na esfera do sobrenatural. Sobrenatural, revelação através da palavra de maneira sobrenatural. Subtópico 2, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Isso está lá em Gênesis 41, do 14 ao 41. José, não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade também do rei Salomão em resolver coisas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Então veja dois exemplos clássicos, José e também Salomão, o homem mais sábio dessa terra. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertinos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Falando aqui do Espírito Santo trabalhando através de Estevão. Então veja que isso é palavra de sabedoria. Subtópico número 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, toda liderança precisa da sabedoria do alto, precisa da sabedoria de Deus, senão é uma liderança fadada ao fracasso. Então, resumindo esse tópico,
a sabedoria que se refere 1 aos Coríntios 12:8 não é a humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Tá? Essa sabedoria humana buscada nos livros, nas cadeiras escolares, nas enciclopédias, essa sabedoria é muito boa, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria sobrenatural, ela é um dom de Deus. Vamos no tópico 2, agora a palavra da ciência. Vimos a palavra da sabedoria, agora a palavra da ciência. O que é esse dom, a palavra da ciência? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, esse dom, a palavra da ciência, é você entrar num conhecimento onde quase ninguém teve acesso, principalmente tendo acesso através da revelação do Espírito Santo, né? Todo professor, toda pessoa que estuda, que ensina, ela precisa buscar esse dom, a palavra da ciência, para você conseguir detectar nas palavras, nos textos bíblicos, a revelação e os ensinamentos que Deus quer trazer para cada um de nós. Vamos lá, qual é a função da palavra da ciência? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, né? Como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, por exemplo. Tá? Isso é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom, da palavra da ciência, tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, a palavra da ciência tem por objetivo livrar a igreja do engano e da artimanha do maligno. Toda liderança precisa ter esse dom, palavra da ciência. Subtópico 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Vejamos, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Esse é um exemplo. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Está lá em 2 Reis, do capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Está lá em Daniel 2, versículos 2 e 3, do versículo 17 ao 19. Também no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, em Atos 5, do versículo 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então nós podemos dizer que a palavra da ciência é uma revelação de um conhecimento específico a quem ninguém fora dado, a não ser aquele que o Espírito Santo revelar, ou aquela pessoa que Deus tenha dado o dom da
palavra da ciência. Então nós vimos aqui 3 exemplos, na época de Eliseu, também na época de Daniel, no exílio babilônico, e Pedro desmascarando Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Isso é a palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Então, resumindo esse tópico, o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais, banais, curiosidades. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, a palavra da ciência é um dom para preservação da igreja de Cristo. Vamos a essas perguntas aí. O que é o dom da palavra da ciência e qual é a função do dom da palavra da ciência? Medite aí, dê uma olhada no que é a palavra da ciência, qual é a sua função e os exemplos que nós acabamos de estudar. Vamos ao tópico número 3, o discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. O que é? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, com letra minúscula, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então esse é o objetivo principal do dom de discernir os espíritos. 1 João 4:1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós devemos, como cristãos, como líderes, como professores de escola dominical, devemos distinguir que tipo de espírito está operando em nosso meio. Se é o Espírito de Deus, se são espíritos malignos ou se são propriamente espíritos humanos que estão tentando infiltrar na igreja de Cristo heresias, mentiras e coisas afins. Então, esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, tá? E o objetivo é proteger a igreja dos ataques de espíritos malignos e de Satanás. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. A primeira, Deus. Segundo, o homem. E a terceira, o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então veja aqui, ele deixa muito claro que o dom de discernir espíritos é para saber se os espíritos são, as mensagens espirituais estão vindo de Deus
ou estão vindo de outra fonte, que pode ser fontes humanas, da própria cabeça humana, ou do próprio diabo e seus espíritos malignos. Então é muito importante nós detectarmos as fontes dessas manifestações espirituais. O subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4 e 11. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Vamos ver isso em Mateus 7,15. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Vamos colocar o óculos para facilitar. Mateus 7,15. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui os frutos, ele está falando do caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Vamos ver 1 João 4 e 3. Ele diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, o espírito do anticristo, ele já opera no mundo. Por isso é importante o discernimento das manifestações espirituais, esse dom de discernir os espíritos. Então, resumindo esse tópico 3, o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, esse dom de discernir os espíritos, ele é fundamental para cada um de nós. Então, tópico 3, discernir os espíritos, a fonte dessas manifestações, que pode ser Deus, o homem ou o diabo, tá? E discernindo as manifestações espirituais. A pergunta para esse tópico, segundo a lição, defina o dom de discernimento dos espíritos. Fale isso aí com as suas próprias palavras. Conclusão: a Igreja de Cristo necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. E aqui cabe um parênteses, já que estamos dentro do nosso tempo, você e eu, nós precisamos avaliar o evangelho que nós estamos seguindo,
devemos avaliar a liderança que está sobre nós, porque há muitas igrejas, muitos líderes falsos, muitas igrejas com uma teologia no mínimo equivocada, tá? Igrejas onde não se lê a Bíblia Sagrada, igreja onde não se enfatiza a importância da leitura e da interpretação bíblica. E essas igrejas acabam sendo igrejas manipuladas, tá? E manipuladoras da fé alheia. Então, é importante a gente discernir, lendo a palavra de Deus, entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Você já parou para pensar se a igreja onde você está, o evangelho é verdadeiro ou é um evangelho falso? Você está num lugar que se prega o que é certo ou se está pregando o errado, parecendo que é certo? É bom a gente refletir. Continuando aqui a conclusão, os falaciosos ensinos ou os ensinos falsos e equivocados e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Tá? Então é muito importante, nós estudamos aqui sobre a palavra da sabedoria, é isso? A palavra da ciência e estudamos sobre a palavra da revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus nos livre dessas falsas religiões, desses falsos ensinamentos. Leiamos a palavra de Deus e sigamos o que é certo e verdadeiro. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, deixe também o seu joinha para nos ajudar na divulgação dessas videoaulas para que elas cheguem mais longe. Um abraço apertado, que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima, se Deus quiser.